Sejam todos muito bem-vindos a esta nossa análise de hoje. Olha, a gente tem pela frente uma jornada de aprendizado que, na verdade, é uma verdadeira missão de resgate. Nós vamos explorar uma interseção muito poderosa, as lições históricas lá do livro de Juízes, batendo de frente com a necessidade absoluta e urgente de responsabilidade social nos dias de hoje. A nossa ideia aqui é pegar informações super cruciais e transformar tudo num conhecimento radicalmente claro. Sabe, é literalmente decodificar o passado para a gente conseguir proteger o nosso futuro. Vamos lá? Para a gente se organizar, esse é o nosso roteiro prático. Vamos passar rapidinho pelo ciclo histórico da omissão, depois entender a diferença entre liderança verdadeira e falsa autoridade, falar sobre como quebrar o silêncio sobre os abusos, ver alguns protocolos práticos para denúncia e fechar com missão urgente e acolhimento seguro. Então, começando pela nossa primeira parte, o ciclo histórico da omissão. Bom, a história não é só um registro de coisas que já passaram, né? Ela é tipo um espelho do nosso próprio comportamento. E o livro de Juízes mostra direitinho como o caos moral toma conta quando uma sociedade simplesmente decide ignorar aqueles sinais de alerta que vão aparecendo aos poucos. Pensa bem, nenhuma tragédia social cai do céu de uma hora para outra. Tudo começa com o desvio. É quando os líderes perdem o foco, perdem a santidade. Logo depois vem a omissão. Sabe quando comportamentos completamente absurdos começam a ser tolerados com aquele sorriso amarelo? Pois é. Aí a gente entra na fase do silêncio, onde a sociedade normaliza o caos total. E o resultado inevitável disso tudo? A tragédia. Os mais vulneráveis acabam pagando o preço e sendo sacrificados. É literalmente um erro puxando o outro, formando uma verdadeira avalanche de declínio moral. Esse relato histórico que a gente está analisando nos leva a um lugar chamado Gibeá. Mas olha, Gibeá não pode ser vista só como uma cidadezinha antiga. Ela é a analogia moderna perfeita para um ambiente de toxicidade. Gibeá representa qualquer comunidade que, literalmente, vai dormir tranquilamente enquanto a violência está comendo solta do lado de fora. É a pura conivência. Quando a gente usa o travesseiro do silêncio para abafar os gritos de socorro, a comunidade inteira se torna cúmplice do que está acontecendo. E isso nos leva à segunda parte do nosso estudo: liderança real versus falsa autoridade. Vamos avançar um pouquinho e ver como essa toxicidade se constrói justamente na figura de quem deveria estar ali para proteger. A diferença de atitudes é simplesmente gritante. Na história, o falso líder, que é o levita lá do capítulo 19 de Juízes, tratou a própria companheira como se ela fosse uma propriedade. E no momento de perigo máximo, o que ele fez? Ele jogou a mulher para fora da porta só para salvar a própria pele. O falso líder é assim. Ele busca status, exige submissão cega e não pensa duas vezes antes de sacrificar os outros para manter a própria posição. Em total oposição a isso, a gente tem a liderança responsável. Essa sim protege os vulneráveis, assume as consequências, age com total transparência e, se for necessário, sacrifica a si mesma com quem ama. O verdadeiro heroísmo exige muita coragem para proteger e nunca, em hipótese alguma, para entregar o outro. E aqui a gente precisa de uma clareza extrema para desmantelar de vez aquele corporativismo que muitas vezes protege abusadores usando a fé como disfarce. É o seguinte, um pedófilo não é alguém ungido. Pedófilo é criminoso. Ponto. Títulos, credenciais ou posições não mudam a natureza de um crime. É absolutamente fundamental a gente separar o que é reverência espiritual de responsabilidade criminal. Quem comete atrocidades não é um líder ungido que falhou, sabe? É um criminoso que se infiltrou. Entrando agora na nossa terceira sessão, quebrando o silêncio sobre os abusos. A gente precisa sair um pouco dos textos antigos e encarar os números do nosso mundo moderno. Chegou a hora de quebrar esse silêncio usando dados muito concretos. 1 milhão. Gente, segundo os dados da organização SaferNet, que foram reportados ao Ministério Público, 1 milhão de brasileiros participam de grupos de exploração infantil na internet. É um absurdo. Esse número destrói completamente qualquer ilusão de que a gente está lidando com um problema raro ou que acontece longe de nós. O perigo é muito real, está presente no nosso dia a dia. E fechar os olhos para isso, por causa de orgulho institucional, é exatamente a mesma coisa que voltar a dormir lá em Gibeá. E quando a gente olha para diferentes instituições, os dados revelam uma realidade super dura. Na Espanha, relatórios investigativos históricos apontam que até 440 mil menores podem ter sido vítimas dentro de ambientes da Igreja Católica. Trazendo para o Brasil, pesquisas indicam que cerca de 38,7% a 43% das mulheres evangélicas relatam sofrer agressões domésticas. E sabe qual é a maior tragédia de todas? 69% dessas mulheres buscam a própria congregação como primeiro socorro. E o que elas recebem?
Muitas vezes, a orientação terrível de não denunciar, tudo para evitar que a igreja sofra algum escândalo. Sinceramente, a omissão é um escândalo infinitamente maior. Por isso, para quem se encontra agora em um ambiente tóxico, o aviso precisa ser muito direto, firme e, acima de tudo, cheio de compaixão. Quem agride, mata. A violência sempre escala, ela nunca para onde começou. Não dá para acreditar em desculpas vazias ou pedidos de perdão chorosos se não houver uma mudança real de cenário. A prioridade nunca deve ser preservar uma instituição ou manter as aparências. A prioridade número 1 é preservar a vida. A saída de um ambiente assim tem que ser imediata, sem olhar para trás. O que nos traz a quarta parte da nossa análise: protocolos práticos para a denúncia. Lidar com esse processo no meio de todo o caos exige muito foco, então a gente precisa de um mapa prático e claro de sobrevivência. Passo 1. Reconhecer o crime. A gente não pode de jeito nenhum categorizar a violência como uma simples falha moral que vai ser resolvida só com oração. É crime. Passo 2. Buscar um local seguro. A retirada imediata do ambiente de risco é totalmente negociável. Tem que sair de lá. E passo 3. Contatar as autoridades. Jamais, repito, jamais se deve esperar por resoluções internas ou ficar aguardando reuniões de conselho e acordos de bastidores. A justiça civil e criminal tem que ser acionada na mesma hora. E para deixar isso ainda mais prático e direto, a gente tem linhas de vida importantíssimas. É preciso ligar para o 180 em casos de violência contra a mulher e discar o número 100 para denunciar crimes contra crianças e adolescentes. Se por acaso houver alguém monitorando as comunicações dentro de casa, a recomendação é tentar buscar momentos de isolamento ou então procurar autoridades externas que sejam de absoluta confiança. Gente, esses números não são só dígitos no telefone, tá? Eles são verdadeiras portas de saída para quem precisa desesperadamente de ajuda. E preste muita atenção nessa regra de ouro, especialmente quem é líder institucional. Nunca, sob nenhuma circunstância, se deve transferir um abusador para outra comunidade, congregação ou paróquia. Mudar um criminoso de endereço não resolve o problema de ninguém. A única coisa que isso faz é exportar o perigo para novas vítimas, criando um ciclo sem fim de destruição. Ter responsabilidade de verdade significa parar a roda da impunidade exatamente no lugar onde ela está. E assim chegamos à nossa quinta e última sessão: missão urgente e acolhimento seguro. As nossas comunidades não podem de jeito nenhum ser lugares de medo. Elas precisam se mobilizar agora mesmo para se transformar em verdadeiros santuários. E o que a gente precisa para construir uma rede de proteção que realmente funcione? Primeiro de tudo, estabelecer secretarias de acolhimento preparadas para ouvir essas vítimas com toda a dignidade e sigilo do mundo. Segundo, garantir o acesso a psicólogos profissionais de verdade, e não só ficar no aconselhamento informal. Terceiro, treinar pesadas equipes do Ministério Infantil e os professores para que saibam identificar qualquer sinal de abuso nas crianças. E quarto, capacitar mães e mulheres da própria comunidade para atuarem como líderes de suporte e oração. A grande mensagem aqui é que a verdadeira obra missionária não acontece só lá do outro lado do mundo, em terras distantes. Ela acontece no banco ao lado, na nossa vizinhança. Como diz a frase, missões exigem urgência, e missões se fazem agora ou nunca mais. Salvar a vida de alguém de um ambiente de abuso, intervir com toda a força a favor do mais vulnerável, isso é o ápice absoluto de uma ação missionária urgente. Esse mapa de acolhimento que a gente viu precisa estar impresso, gravado na cultura de cada grupo, de cada comunidade. Porque a intervenção ativa realmente reescreve o futuro das pessoas. O relato maravilhoso e inspirador da Maria Clara prova exatamente isso. Uma menina que é fruto puro desse resgate missionário e de um acolhimento social profundo. Ela foi adotada, foi envolvida por uma rede gigantesca de amor e hoje ela não é mais uma estatística de tragédia. Ela é uma força viva de esperança. Alguém que ora e abençoa a mesa daqueles que a resgataram. A regeneração, a transformação de uma vida são coisas absolutamente possíveis quando a igreja e a sociedade civil dão as mãos e unem forças para proteger quem precisa. E assim a gente chega ao fim dessa nossa jornada de hoje, mas deixando uma provocação muito profunda no ar. A gente acabou de ver a anatomia completa da omissão e, mais importante, as ferramentas práticas para agir. Então a grande pergunta que fica é, esta geração vai continuar dormindo tranquilamente enquanto os vulneráveis gritam lá fora, ou a gente vai finalmente se levantar e quebrar esse ciclo de uma vez por todas? Sabe, ter o conhecimento e não agir é pura conivência. A escolha, a partir deste exato segundo, está nas mãos de todos nós. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.